castelo forte é o nosso Deus. Para mim é um grande prazer poder retornar a essa igreja e hoje poder, num momento tão especial desse mês de outubro, estudarmos acerca da reforma protestante e especificamente estudarmos hoje a respeito de sua produção confessional. Então, eu preparei uma apresentação aí em slides. Eu vou abrir aqui também, porque aí a gente vai norteando o estudo dessa noite, tá? Eu estou meio desabituado ao uso do passado, é isso? É aí mesmo? Aí. Tá? Isso mesmo. Então, meus queridos, a data de 31 de outubro de 1517 é extremamente importante para cada um de nós, quer você se intitule evangélico, quer você se intitule protestante, quer você se intitule reformado, né? Quer você se intitule cristão. E por que essa data é tão importante assim para nós? Porque foi exatamente neste dia, há exatos 504 anos atrás, que um monge alemão, agostiniano, chamado Martinho Lutero, afixava nas portas do castelo de Wittenberg um documento propondo um debate sobre algumas questões voltadas principalmente à cobrança e à venda de indulgências. Esse documento ficou conhecido na história como as 95 teses de Lutero. A atitude do monge alemão abalaria as estruturas político-religiosas da Igreja de Roma e repercutiria em todo o mundo, causando uma grande reforma, não apenas em seu país natal, a Alemanha, mas também na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, na Suíça, na França, na Holanda, na Itália e Polônia e outros países e ducados mais. Nomes como o de Ulrich Zwinglio, Martin Bucer, Pierre Viret, Girolamo Zanchi, Jerônimo Savonarola, João Calvino, William Tyndale, Zacarias Ursinos, dentre muitos outros, foram responsáveis por reformar a Igreja de Jesus Cristo, não trazendo uma novidade, mas trazendo de volta as doutrinas apostólicas, retirando assim a Igreja das garras e do domínio apóstata do papado romano, devolvendo a sã doutrina e o Evangelho da graça aos filhos de Deus. Então, sendo assim, só para vocês entenderem um pouco e com os olhos poderem enxergar do impacto que foi a reforma protestante, eu coloquei aí um mapa parcial ali da parte da Europa e vocês podem ver como a reforma protestante atingiu a Europa como um todo e como foi expansivo e rápido esse movimento aí de azul que está ora apagando, ora retornando. E meus irmãos, vários foram os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Dentre esses fatores, nós temos aí a crise da autoridade na igreja, Por que se deu essa crise de autoridade na igreja? Bem, por conta do surgimento da consciência religiosa por parte dos leigos, ou seja, daqueles que não ocupavam um ofício clerical, daqueles que não tinham muito conhecimento ou não faziam parte da cúria romana. E isso certamente se configurou em um grande desafio à autoridade dentro da igreja. Percebam que foi de grande contribuição para que isso acontecesse alguns anos antes, para ser sincero, um século antes, uma obra de um homem chamado William ou Guilherme de Ockham, nominada de Opus Nonagintha Dierum, na qual ali ele desenvolvia uma teoria sobre a autoridade doutrinária da igreja,
naquilo que dizia respeito aos artigos da fé, negando que o papado ou qualquer um concílio pudesse exercer autoridade sobre isso, ou seja, pudesse se colocar acima daquilo que as Escrituras diziam. O segundo ponto aí que contribuiu para a reforma protestante foi o anticlericalismo crescente no século XVI. E quando eu me refiro a anticlericalismo, meus irmãos, eu não quero dizer que houve uma reação à religião cristã em si, mas que houve, sim, uma insatisfação latente com relação ao papel e à condição do clero na sociedade daquele período. E por que, meus irmãos, aconteceu isso? Porque o clero, naquele período ali do século XVI, ele era de baixíssima qualidade. Ele era de um nível muito rasteiro. Para vocês terem uma ideia, na Itália renascentista, era comum o padre de uma paróquia não ter praticamente nenhum preparo, e o pouco preparo que ele tinha vinha de observar as atitudes de outros, ou da assistência que ele prestava na imitação de outros. As dioceses costumavam revelar padres, acreditem nisso, analfabetos. E muitos deles, daqueles que até sabiam ler, abandonavam os seus breviários. Muitos desses clérigos, por conta disso, viviam como verdadeiros miseráveis, tendo que se virar no comércio de cavalos e de gado, de onde ali, então, retiravam algum tipo de ganho, já que eram isentos dos impostos. Então, percebam, a gente tem aqui um clericalismo superficial, não culto e extremamente viciado. Em que sentido? Nas velhas práticas. Se ensinava não o que era correto, porque eles nem sabiam o que era correto. Simplesmente repetiam aquilo que outros diziam e faziam aquilo que eles viam outros fazerem. Percebam que 504 anos depois, a nossa realidade não está tão distante disso aqui. Muitos, abre aspas, clérigos, fecha aspas, sem nada de conhecimento sequer das Escrituras, em muitos púlpitos de muitas igrejas. Os leigos, por outro lado, se empenhavam cada vez mais na busca por educação. E isso foi mais um dos agravantes contra o clero romano, principalmente devido ao fato do crescimento da competência teológica por parte desses leigos. E é o terceiro ponto que nós mencionamos aí, o crescimento do interesse por educação. Observe que esse crescimento do conhecimento teológico vai estar diametralmente ligado ao crescimento e à busca de leigos por educação. As pessoas perceberam que, já que não podiam ou não faziam parte da cúria romana, da casta superior de clérigos, e muito menos faziam parte da nobreza, o único meio que eles tinham de angariar algum tipo de sucesso na vida, ou de garantir o sustento familiar de modo digno, era então se dedicando aos estudos. E nós vamos ver isso quando nós estudamos acerca da vida de 3 reformadores muito conhecidos e muito importantes para nós, que foi o caso de Martinho Lutero, que foi o caso de João Calvino, que foi o caso de John Knox. Percebam que os pais dos 3 queriam que os 3 viessem a estudar e se tornar advogados. E por que eles queriam que eles estudassem e se tornassem advogados? Veja, todos os 3, nenhum tinha os pais de origem nobre, nenhum os pais faziam parte do clero. Pelo contrário, eles tinham que estudar e trabalhar para garantir os esforços da sua família, ou trabalhar no campo, ou, como no caso do pai de Lutero, trabalhar nas minas de cobre. Então, o que eles fazem? O pouco dinheiro que eles têm, eles investem agora na educação dos filhos, para que seus filhos sejam advogados.
e advogado era uma profissão que dava dinheiro. E assim a família seria resgatada da miséria, da pobreza e das dificuldades. Tá? Então, veja, neste quesito, quando a gente olha para isso, a gente chega aí ao quarto ponto e mostra a importância que tiveram para isso as universidades. Né? Elas tiveram um papel fundamental para isso. E um outro fator importante foi também a questão da imprensa, meus irmãos. A variedade e o número de livros publicados, principalmente de devocionais, contribuiu para uma sociedade mais devotada à vida piedosa. A imprensa possibilitava a transmissão de ideias de um local para o outro com uma facilidade nunca antes imaginada por nenhuma daquelas pessoas naquele período. Ora, num contexto desse, meus irmãos, de intensas controvérsias e grandes necessidades de esclarecimento acerca da verdade, os reformados então entenderam que era necessário expor de modo claro e incisivo as suas convicções, que eram plenamente baseadas nas Escrituras. Esse foi um dos grandes fatores para que surgissem então aquilo que nós chamamos de confissão de fé. Tá? Então, as confissões de fé, né, tinham, a princípio, o objetivo de atingir o povo comum, as lideranças intelectuais e políticas daquele período. Além disso, nós precisamos lembrar sempre que uma confissão de fé era uma declaração formal da fé cristã de uma determinada comunidade. Ou, como diz o doutor Carl Trueman, tá? As confissões representam declarações públicas das crenças de uma igreja ou denominação em particular sobre os ensinos das Escrituras de forma sintética. Aqui vale a pena a gente repetir e vocês prestarem atenção nessa definição. Confissões, irmãos, representam declarações públicas daquilo que uma igreja crê. Então, se eu declaro publicamente aquilo que a minha igreja crê, eu estabeleço nessas declarações uma identidade. Identidade. Que a distingue das demais. Uma confissão de fé, meus irmãos, não é apenas uma simples declaração com textos prova das Escrituras, como alguns gostam de dizer. Na verdade, uma confissão de fé é uma declaração teológica das verdades doutrinárias da Bíblia. É uma declaração daquilo que nós cremos que a Bíblia ensina. Um sumário temático do ensino das Escrituras, nós podemos dizer. Tá? Então, várias foram as razões para a produção do conteúdo confessional na Reforma Protestante. Dentre eles, nós podemos destacar pelo menos dois até aqui. Em primeiro lugar, demonstrar a autoridade das Escrituras em contraste à tradição católica aceita. Nós precisamos entender que há um problema e uma controvérsia que as confissões buscam tratar. Nós sabemos que a Igreja Católica toma como receptáculo de verdade não apenas as Escrituras, mas também a tradição. E isso foi um dos pontos levantados pela Reforma Protestante na Alemanha por Martinho Lutero, que questionou a Igreja Romana quem detinha a autoridade sobre a verdade. O Papa, simbolizando aí as Escrituras, simbolizando aí, a tradição, ou as Escrituras. Quem detinha a verdade? Tá? Então, as confissões serviam para demonstrar a autoridade das Escrituras em contraste à tradição católica aceita. Lembra, as coisas não aconteciam de modo claro. A Igreja Católica, desde o século XIII, vinha lançando uma série de dogmas não baseados nas Escrituras.
mas tão somente naquilo que visava os seus interesses próprios. E o povo não ia às fontes para questionar. O povo não tinha o que questionar. Porque entendia que a voz do papado era a voz de Deus. Só que durante a Reforma Protestante, isso tudo começa a ser confrontado. Isso tudo começa a mudar. As pessoas começam a estudar. As pessoas começam a ter agora a Bíblia em suas mãos para ler. E as pessoas começam a entender, e alguns passam a ter ainda mais dúvidas, o que é plenamente normal, acerca daquilo que está sendo dito. E aí vejam, uma segunda razão para a produção confessional: o sacerdócio universal dos crentes e o testemunho interno do Espírito em contraste com as declarações do infalível magisterium romano. Tá? Então as confissões eram importantes para rechaçar as mentiras, as calúnias, as injúrias que os papistas lançaram sobre os reformadores, lançaram sobre os protestantes. Acusavam de serem leigos, acusavam de não terem autoridade, acusavam de não conhecerem, de falarem aquilo que não sabiam. Então acusavam falsamente, caluniosamente. E aí vem então as confissões para mostrar o contrário. Para mostrar que tudo aquilo que estava sendo ensinado não porque eles assim criam, mas porque a própria Escritura o ensinava daquela forma. Como diz Mark Knoll, para cada ataque contra uma crença estabelecida ou prática tradicional, era exigido dos reformadores uma base lógica, uma declaração concisa das razões para aquela mudança. E aí, meus irmãos, a produção confessional era extremamente, então, necessária. Tá? Terceiro lugar, uma nova visão do relacionamento entre igreja e Estado, em função da influência católica sobre os reinos do século XVI. Sobre o reino do século XVI. A gente sabe que ali, século XIV, século XV, né, o mundo conhecido não era configurado como nós conhecemos hoje. Tá? Então, hoje nós chamamos de países o que na época era um conglomerado de reinados, de ducados chamados assim. Então, havia uma certa diferença naquele período. Né? E esses monarcas, todos eles faziam questão de serem coroados pelo Papa Romano. Então, uma nova interpretação da história, visando impulsionar e apoiar a reforma, era também uma razão da produção confessional. Além da própria restauração da pureza doutrinária neotestamentária quanto à fé e à ética cristã. Vejam, não eram apenas os reformadores que se levantavam contra a igreja romana do século XVI. Às vezes a gente pensa que no século XVI apenas a igreja foi atacada por aqueles próprios membros da igreja. E não foi assim, irmãos. Né? Toda uma geração de filósofos, pensadores, governantes, artistas plásticos se levantaram contra a Sé romana. Lembra o interesse pela educação? O povo deixou de ser cego. Eles agora começaram a enxergar muitas coisas. Logo, isso fazia com que fosse ainda mais necessário a composição das declarações de fé cristã, uma vez que era necessário não apenas reorientar a vida cristã, mas também reposicionar o cristianismo dentro daquilo que era chamado de forças modernas e que nascia dentro da Renascença. E aí, de acordo com Mark Knoll, né, as confissões exerciam pelo menos 3 funções na reforma. Primeira função, elas entesouravam as ideias dos reformadores, de modo a fornecer instruções regulares para os fiéis mais humildes. Era outra preocupação dos reformadores.
A preocupação deles não era, em primeiro lugar, atingir os governantes, ou atingir os clérigos, ou atingir a nobreza. A primeira preocupação deles era atingir os mais simples, para que estes tivessem acesso à palavra de Deus. Daí a investida dos reformadores em educação, ensinar o povo que não sabia ler, para ler, principalmente o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda função aí das confissões, erguiam um estandarte identitário sobre uma comunidade, distinguindo-as dos seus oponentes. Era o que diferenciava uma comunidade da outra. Além de as confissões trazerem unidade e padrão doutrinário. Significava dizer o seguinte: a igreja que professa tal declaração de fé, aqueles que se reúnem ali creem naquilo que está ali. É naquilo que eles creem, é aquilo que os identifica. Então vejam, as confissões tornavam possível uma reunificação da fé e da prática cristã, porque elas traziam unidade, ao mesmo tempo, meus irmãos, elas estabeleciam um padrão doutrinário, uma norma disciplinar para os desregrados também. O saudoso Dr. Paulo Anglada dizia que essa era uma prática que propiciava um compromisso moral com o sistema de fé proposto na confissão. E, meus irmãos, a Reforma Protestante produziu muitas confissões e também catecismos. Tanto na primeira onda quanto na segunda, durante os séculos XVI e XVII. Eu coloquei aqui, eu fiz aqui uma linha do tempo, eu não sei se vai dar para os irmãos conseguirem enxergar daí, tá? Mas só do século XVI, tá? Algumas das mais importantes, né? Tem outras, tá bom? Aí nós temos pelo menos 17, ou 18, se eu não me engano. Acho que nós temos uns 18 aí, tá? Então, vocês estão vendo aí que nós temos uma linha do tempo começando aí em 1523, se estendendo aí até, deixa eu aumentar aqui o meu zoom, até 1563, século XVI. Nesse período aí de pelo menos 40 anos, nós tivemos aí aproximadamente 18 declarações de fé, pelo menos as mais importantes. Tá? Eu não listei todas, tinham inúmeras. Mas pelo menos as mais importantes nós temos aí. A primeira, os 67 artigos de Zwinglio. Tá? Em seguida, as 10 conclusões de Berna, ou as 10 teses de Berna. E aí, em 1530, nós temos a Confissão de Fé de Augsburgo e nós temos a Confissão Tetrapolitana. Em 1532, nós temos a Declaração Sinodal de Berna. Em 1534, nós temos a primeira confissão de Basileia. Em 1536, a Confissão de Genebra e a primeira confissão helvética. Antes disso, Calvino já tinha escrito um catecismo. Antes disso, Pierre Viret tinha escrito um catecismo, que não está aqui. 1542, nós temos aí a Declaração Sinodal de Berna, e nós temos em 1549 o Acordo de Zurique. Em 1554, o Catecismo de Enden e a Confissão de Frankfurt. Nós temos em 1558 a Confissão de Fé da Guanabara, isso mesmo, aqui no Brasil, tá? Pelos pastores missionários enviados por João Calvino de Genebra. Em 1560, nós temos a Confissão de Fé Escocesa, a Declaração de Fé da Igreja Presbiteriana da Escócia. Em 1561, nós temos a Confissão Belga. Em 1562, a Segunda Confissão Helvética, símbolo das igrejas reformadas. 1563, Catecismo de Heidelberg. Tá?
Então, como nós vimos, percebam, as confissões reformadas, meus irmãos, são uma das principais expressões e fontes da teologia protestante. E no século XVI foram produzidas inúmeras. Tá? Quanto à autoria, houve aí uma grande variedade de situações. Por quê? Porque alguns documentos foram elaborados por indivíduos, outros foram elaborados por grupos e ainda outros por grandes assembleias de teólogos, como é o caso que nós vamos ver mais à frente, o caso de Dort, dos cânones de Dort e também da própria Assembleia de Westminster. E aí, vejam, esses textos em geral, eles assumiam duas formas. Confissões de fé, dividida em seções e capítulos, e catecismos, perguntas e respostas, que eram declarações de fé, mas de uma forma mais didática. Ulrich Zwinglio supervisionou pelo menos 4 importantes declarações de fé, ou confissões de fé. Né? Tem aí os 67 artigos, as 10 teses, ou as 10 conclusões de Berna, a confissão diante do rei Carlos V, para informá-lo acerca das convicções protestantes. Vejam, eles escreviam um documento e iam ter com o rei, e chegavam lá, eles liam aquele documento, aquela declaração de fé. Ainda teve a exposição de fé diante do rei Francisco I, tudo escrito por Zwinglio, supervisionado por ele, né? Rei Francisco da França. E para que isso? Para convencê-los a adotar atitudes menos drásticas na perseguição aos protestantes. Nós não podemos esquecer que em 1529, por exemplo, Lutero publicaria seu primeiro catecismo. E ele faz isso porque ele percebe que os seus conterrâneos ali da região da Saxônia estão ignorantes quanto às principais doutrinas bíblicas, os rudimentos da fé. E principalmente desconhecem as Escrituras. Posteriormente nós vamos ter Philippe Melanchthon publicando a Confissão de Fé de Augsburgo em 1530, né? Padrão de fé das igrejas luteranas. E um detalhe curioso para nós aqui, meus irmãos, é o fato de que quando os magistrados de um país ou determinado povo aceitavam a reforma, eles eram então convocados a escrever uma declaração definitiva de fé. Também tem isso, né? Como uma das razões para a produção de tantos documentos confessionais. Isso aconteceu, por exemplo, na Suíça, nas cidades de Basileia, Zurique, Genebra. Além disso, aconteceu na França, na Alemanha, na Escandinávia, na Escócia, na Holanda, na região da Boemia, na Polônia, na Inglaterra. Ora, vejam, a produção confessional foi tão importante na Europa, em todo o continente europeu, que até a própria Sé romana declarou, fez a sua confissão de fé e o seu catecismo. Né? Nos cânones de Trento, lá em 1563. Tá? Tem a confissão de fé tridentina e o catecismo. Porque esse era o espírito da época. Tá? Outra coisa, a diversidade política. Porque às vezes a gente olha para esse monte de confissão de fé e diz assim, meu Deus, a igreja se fragmentou muito. Cada um dava uma declaração de fé. Né? Mas boa parte disso, irmãos, vejam, não era porque todo mundo discordava de todo mundo e cada um tinha uma verdade para si. Não dizia respeito a isso. Na verdade, a maioria concordavam entre si em muitos pontos. Mas havia um ponto aqui que precisa ser destacado, que era a questão da diversidade política. Esse foi um dos principais entraves na consolidação, por exemplo, de uma declaração de fé única. Pelo menos nessa primeira geração aqui, no século XVI. Isso vai ser amenizado no século XVII. Tá? Como nós podemos perceber em seguida. Tá? Então, vejam aí, em 1580 nós temos aí a publicação do livro de Concórdia, que determinava então
aquilo que nós chamamos de símbolos de fé das igrejas luteranas. O que é que compunha aí o livro de Concórdia? Nós tínhamos os credos, tá, históricos, né, o credo apostólico, o credo niceno e o credo de Atanásio, o credo atanasiano. Além disso, nós tínhamos os artigos de Smalcald, de 1537, nós tínhamos a própria Fórmula de Concórdia, de 1577, nós tínhamos os catecismos de Lutero, o maior e o breve, e nós tínhamos a Confissão de Augsburgo. Tá? Além disso, entre os reformados foram aceitas as seguintes confissões como seus símbolos de fé. A primeira confissão helvética, de 1536, a confissão de Genebra, a confissão escocesa, de 1560, o catecismo de Heidelberg, de 1563, os 39 artigos da Igreja da Inglaterra e a segunda confissão helvética escrita por Bullinger. Tá? No entanto, vejam, a produção confessional só iria atingir o seu ápice no século seguinte. No século seguinte. Adivinha com o quê? Com as produções que surgiriam das assembleias em Dort e também em Londres, né, em Westminster. Então, vejamos aí. Os cânones produzidos pelo Sínodo de Dort, né, que tratou ali da controvérsia remonstrante, que atingiu ali os Países Baixos, né, que nós chamamos hoje de Holanda, né, concluiria a fórmula final daquilo que seriam os símbolos de fé das igrejas reformadas continentais, tá? Que são eles, né, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Percebam que esses documentos confessionais se tornariam conhecidos posteriormente, como nós hoje conhecemos, né, como as 3 formas de unidade das igrejas reformadas. Tá? No entanto, de todos os credos e confissões produzidas até aqui, nenhuma se equipararia à que foi produzida em Londres. Puxando a sardinha para nós, né? Nos anos ali de 1643 a 1648. E vejam, queridos, certamente toda a produção confessional até aqui foi muito importante e de muito valor. Entretanto, o legado que estes símbolos de fé deixaram não se comparam aos que a Assembleia de Westminster legou. Tá? Não se comparam. E aí, para falar da Assembleia de Westminster, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo aí, ou melhor dizendo, avançar um pouquinho aí, a gente está no século XV, mudando para o século XVI, né? Voltar um pouquinho aqui para o século XV para entender que o que aconteceu na Inglaterra, que é onde vai surgir ali a Assembleia de Westminster, tá? E para isso a gente precisa relembrar que a reforma na Inglaterra teve 2 importantes fases distintas, né? A gente chama a primeira fase de uma revolução popular religiosa, como diz Rod, e a segunda, uma revolução político-religiosa. A primeira se deve à tradução do Novo Testamento grego por parte de Erasmo, e que foi publicado em Oxford em 1517, né? E posteriormente a tradução da Bíblia para a língua inglesa de Tyndale em 1526. Vejam que foi pelo uso das Escrituras que homens piedosos, não apenas clérigos, mas principalmente leigos, causaram uma revolução na religião que viria a se tornar permanentemente protestante. Homens como Thomas Cranmer, Thomas Ridley, Rupert, Latimer, Jewell, esses homens foram responsáveis pela primeira reforma naquele país. E percebam que esses homens, eles não estavam destoando do que acontecia no resto do mundo. Pelo contrário, eles estavam em plena sintonia com os grandes teólogos de seu tempo e também com os grandes pregadores de seu tempo, pregadores ali da Suíça e da Alemanha. Isso pode ser visto, meus irmãos, nos escritos que esses homens legaram, como os 42 artigos de Eduardo VI,
que foi publicado em 1551, os artigos doutrinais da Igreja da Inglaterra em 1562 e ainda os artigos de Lambert, elaborados pelo arcebispo Wycliffe em 1595. Entretanto, ainda que essas obras tenham sido acrescidas à Igreja inglesa por essa primeira etapa aí dessa revolução popular religiosa, né, que teve ali a grande contribuição do rei Henrique VIII, não obstante, ela foi impedida prematuramente, ela foi contida, controlada, né? E por que isso? Bem, isso aconteceu devido ao fato do ato de supremacia promulgado por Henrique VIII. O ato de supremacia tornava o rei da Inglaterra o soberano, a cabeça terrena da igreja. Dava a ele controle absoluto da igreja. Percebam que isso possibilitou que a sua substituta Elizabeth, né, posteriormente, manipulasse as mudanças constitucionais da igreja, estabelecidas pelo processo de reforma, determinada por seus pendores mundanos e sua ambição pelo poder. Vocês compreendem isso? Praticamente se trocou um papa por um outro. Um papa clerical por um papa monarca. E isso, meus irmãos, fez com que uma aristocracia, naturalmente aliada da corte, viesse a se tornar um instrumento da coroa na repressão tanto da liberdade religiosa quanto da liberdade civil do povo. A tudo isso se juntava o desejo da nação por reformas religiosas mais profundas, uma vez que essas haviam sido estagnadas pela constante sucessão dos seus monarcas. Alguns que flertavam com o catolicismo, outros flertavam com o protestantismo, mas muitos comedidos. Assim então surge o movimento puritano e o partido puritano na Igreja na Inglaterra. E ali então, gradualmente, uma luta passa a ser estabelecida entre esses dois partidos, o da corte e o partido puritano, principalmente durante os reinados de Tiago e Carlos. Além disso, um outro fator viria a agravar a situação de forma mais drástica, né? Porque o partido da corte abandonou os princípios calvinistas adotados pelos fundadores da igreja inglesa, abraçando de vez o arminianismo e que refletia os poderes arbitrários e parasitários da religião romana, que, como diz Rod, era igrejeira e sacramentalista. O ato de supremacia, meus irmãos, reprimiria todo dissentimento com extrema violência, roubando todo e qualquer tipo de liberdade, fosse religiosa ou civil. E enquanto isso, na Escócia, uma outra revolução se desenvolvia. Não uma revolução política, mas uma revolução religiosa. Causada principalmente por causa desse homem aí, ó. John Knox. Ele, juntamente com Andrew Melville, conduziram a reforma da igreja daquele país. A igreja da Escócia elaborou sua confissão de fé e seu primeiro livro de disciplina, como nós vimos lá na linha do tempo, em 1560. Eles fizeram isso 7 anos antes da sanção da legislatura pelo parlamento, que só ocorreu no ano de 1567. Meus irmãos, a igreja da Escócia é um exemplo para nós presbiterianos. Apesar de ser pouco falada no nosso país. E não só aqui. Apesar de ter sido esquecida
por boa parte de nossos irmãos espalhados pelo mundo. Esses nossos irmãos têm muito a nos dizer. Muito. Sabe por quê? Porque eles foram firmes nos seus princípios. A Igreja da Escócia manteve sua integridade confessional presbiteriana em meio às mais terríveis perseguições, produzidas, por exemplo, pelo rei Tiago I, quando assumiu o trono da Inglaterra. E aí vejam, meus irmãos, em resistência à invasão da liberdade religiosa por parte do rei, boa parte da nobreza, do clero e principalmente, prestem atenção nisso, do povo escocês, eles subscreveram então aquilo que ficou conhecido como o Pacto Nacional de Edimburgo, no dia 28 de fevereiro de 1638. E posteriormente, Liga e o Pacto Solenes entre os reinos da Inglaterra e Escócia em 1643. E nós vamos falar um pouco mais acerca disso na frente. Mas saibam que essa liga e esse pacto solene obrigava os reinos unidos a promoverem a preservação da religião reformada na Igreja da Escócia em termos de doutrina, culto, disciplina e governo. E não só entre Escócia e Inglaterra, mas também Irlanda, irmãos. Tudo segundo a palavra de Deus e de acordo com o exemplo das melhores igrejas reformadas no mundo. Foi em apoio do mesmo desígnio de assegurar em ambos os reinos a liberdade religiosa, uma reforma mais perfeita e, guardem isso, uniformidade eclesiástica, que o povo escocês deu a sua eficaz corroboração ao parlamento inglês em sua luta contra o rei Charles I, ou Carlos I. E isso evitou alguns outros problemas por um tempo. A Igreja da Escócia enviou como delegados à Assembleia de Westminster os seus melhores filhos em termos de conhecimento teológico. Em 1625, Charles I, ou Carlos I, esse rapaz aí da foto, sobe ao trono da Inglaterra, herdando o reino e multiplicando o impulso inicial de seu pai contra a reforma. Associado ao arcebispo William Laud, Carlos inicia uma campanha para impor a liturgia, a estrutura e a organização hierárquica episcopal à Igreja da Inglaterra e na Escócia. Sem falar que ele introduziu o arminianismo. Meus irmãos, William Laud era um homem violento e cruel, cuja teologia, mesmo em questões basilares, como a maneira pela qual Deus salva pecadores, era distorcida. Ele abraçava o arminianismo. Vejam, alguns biógrafos contam que em um determinado dia do Senhor, pela manhã, na Escócia, onde todo o povo de Deus se reunia em suas congregações para adorar a Cristo, apresentassem diante deles não mais os pastores, os ministros das igrejas, mas enviados do arcebispo a cada uma das igrejas, trajando as vestes clericais, caminhando em procissão, portando incenso. Conta-se que uma jovem chamada Jenny Geddes, vendo aquilo, não se conteve, e gritou o equivalente à nossa língua, que seria miserável presunçoso.
Como se atreve a oficiar a abominação assim da profana missa aqui nessa terra? E aí dizem que ela pegou um banquinho de madeira em que estava assentada e lançou e acertou a cabeça lá do sacerdote que William Laud havia mandado. A partir dali, meus irmãos, em toda a Escócia, seguiram-se levantes para expulsar os emissários dessa contra-reforma sob o propósito de combater e sobrepujar os inimigos da religião bíblica. Por sua ímpia perseverança no mal, então, o rei Carlos I, ou Charles I, acaba gastando demais das suas reservas do país, ao tentar levar adiante a guerra contra o seu próprio povo, né? E aí o que acontece? O exército da Escócia começa a pelejar contra ele, chegando a ocupar uma parte da Inglaterra, sendo saudado com alegria como verdadeiros libertadores pelos ingleses. E aí vejam, cada vez mais necessitado de apoio político, o rei Carlos então convoca o parlamento para auxiliá-lo. Qual é o problema? O problema é que o parlamento já estava composto pela maior parte de puritanos, homens cuja consciência estavam rendidas à Escritura e cujos corações ansiavam por uma reforma verdadeira, a qual Charles e seus comparsas tentavam então destruir. Necessitado de mais dinheiro e sem apoio do parlamento, Charles I dissolve o parlamento e convoca uma nova formação. Só que a reforma era obra de Deus, irmãos. E aí, nessa nova eleição do parlamento, o desespero dele aumenta, porque o número de puritanos agora ainda era maior ainda que o do primeiro. E aí, tiranicamente, ele declara o parlamento seu inimigo. E por sua vez, o parlamento então declara que William Laud e seus colaboradores eram traidores do reino, porque negociavam para voltar a Roma. Este parlamento, depois de declarar o William Laud como traidor e o condenar, vejam, vai buscar apoio junto aos escoceses, convocando-os então para uma aliança. Os escoceses aceitam, porém sob o regime da seguinte condição: o parlamento escocês diz para o parlamento inglês que eles podem fazer uma aliança, mas desde que Inglaterra, Irlanda e Escócia conjuntamente conjurem sobre si, em nome do Senhor, a liga solene e a aliança para a reforma da igreja. Tá? A compreensão que o parlamento já obtivera de convocar uma assembleia de pastores e mestres, sábios e grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, com o objetivo de findar o caos dos conflitos religiosos na Inglaterra, aprofunda-se ainda mais. Principalmente quando o documento e o Pacto Santo, tão sublimamente elaborado, passam a resumir e sacramentar os desejos espirituais daqueles homens, tanto no parlamento quanto na Assembleia. Eles ansiavam, irmãos, por uma igreja pura e obediente ao Senhor em todas as coisas. Em todas as coisas. E assim então se efetiva a convocação da Assembleia de Westminster, a definição do escopo de seus trabalhos. E sendo assim, em 12 de junho de 1643, o parlamento então sanciona um decreto intitulado
convocação dos lordes e comuns do parlamento para a convocação de uma assembleia de teólogos e outros com vistas a serem consultados pelo parlamento para o estabelecimento do governo e liturgia da Igreja da Inglaterra e purificação da doutrina da dita Igreja das falsas aspersões e interpretações. E assim, meus irmãos, foram então convocados 10 lordes, 20 membros da Câmara dos Comuns, 121 teólogos, tá? Dos mais profícuos daquele tempo. E dentre esses teólogos, para não dizer assim, foi uma assembleia só de presbiterianos. Não, irmãos. Entre os 121 teólogos estavam ali presbiterianos, estavam ali episcopais, estavam ali independentes e até erastianos. Até erastianos. Estavam todos ali. Todos ali. Além disso, 5 bispos, 4 ministros escoceses e 3 presbíteros. Dentre os ministros escoceses, nós tínhamos nada mais, nada menos que Alexander Henderson, Samuel Rutherford, George Gillespie. E o que dizer desses homens? O fato, meus irmãos, é que a Confissão de Fé de Westminster, ela incorpora e sistematiza 2 séculos de reflexão teológica mundial por parte de igrejas oriundas da Reforma em toda a Terra. Em toda a Terra. Vejam que essa reflexão, segundo o ideal da Reforma Protestante, origina-se e limita-se ao que a Escritura ensina, ou ao sola Escritura, colocando a Escritura no lugar onde ela nunca poderia ter deixado de estar, que é o local de proeminência, que é o local de suficiência, que é o local de supremacia, de suprema regra de fé e prática. No entanto, sem que com isso se desvalorizasse ou se desacreditasse no ensino histórico da Igreja. Isso é importante detalhar, irmãos. Os reformadores e os teólogos de Westminster consideraram as contribuições de outros irmãos cristãos do passado, de outros grandes teólogos, dos pais da Igreja. Palavras que foram entregues a nós e preservadas durante séculos. É certo, portanto, meus queridos, afirmar que as declarações doutrinárias registradas na Assembleia de Westminster tiveram seu início como expressão da fé corporativa da Igreja nos concílios e credos da Igreja antiga. Ao contrário do que muitos pensam, a Assembleia de Westminster não negou os credos ecumênicos do início da Igreja. E mais proximamente ainda, também refletia as decisões dos sínodos das igrejas reformadas em todo o mundo do século XVI e XVII. E embora os inimigos da reforma usualmente imaginem uma descontinuidade entre a história da igreja e as declarações de fé do século XVI com os documentos de Westminster, a verdade é que não há novidade na obra teológica. Há de fato um completo estabelecimento do sistema doutrinário reformado, fiel às Escrituras, verdadeiramente representativo da fé reformada, histórica e universal da Igreja de Cristo. Não se tratou de novidades, meus irmãos, mas daquilo que sempre foi verdadeiro, porque foi revelado por Deus. A Assembleia de Westminster produziu os seguintes símbolos de fé para as igrejas de língua inglesa: a confissão de fé, o diretório de culto público
e os catecismos maior e breve. Além desses documentos, foram produzidos também um diretório para o culto familiar e até uma ordem saiu da Assembleia para a confecção de um saltério para o cântico congregacional. Meus irmãos, a piedade e o amor pelas Escrituras foram duas marcas profundamente latentes nessa Assembleia. As discussões de cada um dos artigos, de cada uma daquelas proposições, eram sempre precedidas de horas de oração. Os participantes muitas vezes jejuavam e clamavam ao Senhor em alta voz por sabedoria. O entendimento das doutrinas bíblicas discutidas não vinha somente nos estudos de comissões. Mas vinha por meio do estudo diligente das Escrituras. A exegese, sim, exegese. Do conhecimento dos textos no grego e no hebraico. De uma correta compreensão hermenêutica. Do apanhado histórico, teológico da fé cristã. Haviam pregadores poderosos, irmãos. Firmes sermões sendo pregados sessão após sessão para cada um dos membros daquela assembleia. Expondo de púlpito em culto ao Senhor as Escrituras para mútua edificação. William Beveridge nos conta para um precioso e benéfico testemunho que, embora houvesse temas controversos, de forma geral, a unanimidade era marcante e maravilhosa. Meus irmãos, se isso foi importante naquele século, em nossos dias não pode ser diferente. As decisões no tocante às regras de fé, irmãos, não podem ser tomadas alijadas da Escritura, e muito menos ao arrepio delas. Nós vivemos um período complicado, onde a geração atual rejeita tudo que é antigo e procura desconstruir aquilo que era dito, aquilo que era crido, para reconstruir sobre as bases da pós-modernidade relativista. É por isso que as pessoas acusam aqueles que querem permanecer firmes aos seus votos confessionais com títulos pejorativos, como fundamentalistas, como legalistas, como antiquados, como se nós quiséssemos viver o período cultural daquela época hoje. Esses irmãos aqui que foram chamados de puritanos, irmãos, eles não foram chamados de puritanos como um elogio, isso era um xingamento. Porque eles queriam a maior pureza para a igreja. Porque eles queriam ser doutrinariamente bíblicos. E ao longo da história, todos aqueles que lutaram por maior pureza e pela verdade foram perseguidos. Como esses homens aqui foram. E como muitos pastores têm sido hoje. Nós somos uma igreja histórica que possui uma herança confessional. Os mesmos símbolos de fé que vocês estão vendo aí expostos, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil os toma para si como os seus símbolos de fé. Como a exata, prestem atenção bem nisso, a exata expressão sistemática de suas doutrinas. E, infelizmente, poucos de nós conhecem.
Nossos jovens querem ler os livros do John Piper, nunca leram o Breve Catecismo. Nossos jovens querem ver o que o Tim Keller está fazendo na igreja dele, não conhecem o capítulo 20 da nossa confissão de fé, muito menos o 21. As nossas igrejas estão olhando para o que faz o Hillsong, para o que faz essas outras igrejas que não tem nada de historicidade e não tem nada com a nossa fé. Pelo contrário, eles nem definem no que creem. Quando nós deveríamos nos voltar para os símbolos da nossa fé para entender o que historicamente nós declaramos crer. E aqui eu digo aos meus irmãos presbíteros e diáconos, porque no dia de nossa ordenação nós fazemos votos de subscrever integralmente esses símbolos de fé. Mas na nossa prática os rasgamos. Precisamos aprender com os nossos irmãos na Escócia, que mesmo em meio às perseguições e às dificuldades, porque eles foram vetados cultuar a Deus. Você tem noção do que é isso? Você chegar na sua igreja para cultuar e tem um padre aqui e dizer, você só vai cultuar aqui agora com um padre. E você dizer, eu não admito. E você ter que cultuar no meio do mato, sem o ar-condicionado, sem a energia elétrica, sem a água gelada, e correndo o risco de uma patrulha do rei passar e matar todos que estavam ali. Esses irmãos enfrentaram isso por amor a Cristo, ao pacto, por amor a Deus e por amor à sua nação. Nossa igreja precisa de reforma. Esse é o lema nosso. Igreja reformada, sempre se reformando. Mas é retornando aos princípios das Escrituras, irmãos. Não é abraçando as novidades do mundo. Não é incorporando aquilo que não provém de Deus. Não é misturando luz e trevas. Mas é levando a luz onde há trevas. Porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Que esse estudo de hoje possa ter marcado você, possa ter despertado o interesse em você de conhecer mais da nossa herança reformada, da nossa herança confessional, dos nossos padrões subordinados, para que nós também, como eles, nos reformemos todos os dias, não para a minha glória, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Para nós fazermos uma igreja viva no poder do Espírito Santo. Para que nós possamos ter amor a Cristo verdadeiramente e sermos movidos de compromisso tal de que cada domingo nas nossas vidas é como se estivéssemos a passear no novo céu e na nova terra, ao nos reunirmos como o corpo de Cristo para adorá-lo. Para a gente concluir, irmãos, as confissões de fé nunca deixaram de ser escritas, especialmente nos Estados Unidos. Porém, os documentos mais antigos atingiram uma posição de predominância mantida até os dias de hoje. Mark Knoll vai destacar 3 documentos modernos que merecem a atenção. A chamada A União, documento oriundo da Conferência de Fé e Ordem de Lausanne, em 1927. A Declaração de Barmen, oriundo da Igreja Confessante Alemã, devido ao crescimento do nazismo, em 1934. E o Pacto de Lausanne sobre questões teológicas e sociais, em 1974. Nenhuma dessas confissões é uma confissão reformada, irmãos. Eu trouxe para vocês entenderem como as confissões sempre fizeram parte da nossa história.
e continuam a fazer. E glória a Deus que nossa igreja adota a principal que foi desenvolvida entre o século XVI e XVII. Que Deus nos abençoe e que nos faça mais sábios acerca da sua sã doutrina, tão bem esposada nos seus símbolos de fé. Reverendo David, abre o espaço para a pergunta, caso